Mateus capítulo 24, versículo 12. Não é o último sinal que antecede a volta de Jesus. O último sinal, vocês sabem que será o Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo. Mas isso a gente gostaria que os diretores do Ministério de Evangelismo, o Ministério Pessoal, se encarregassem. Nosso objetivo agora à noite não é esse. Nosso objetivo é outro. Então, percebo que a maioria já abriu. Gostaria que vocês fechassem os olhos para que a gente pudesse falar com Deus através da oração. Grandiosíssimo Deus, o que dizer ao Senhor nesse momento? Não temos palavras a não ser muito obrigado. Até agora já fomos muito abençoados. Cada desbravador, cada um dos que participaram aqui, de alguma forma, enche o nosso coração de alegria por saber que eles poderiam estar em qualquer lugar, mas resolveram colocar a vida deles em tuas mãos, e a gente é abençoado por essas pessoas. Que o teu nome seja honrado e glorificado em nossa vida. Mas agora, Senhor, a tua palavra está aberta e não há sentido em vir em tua casa sem ouvir tua voz. Portanto, que o Senhor fale conosco, que possamos estar prontos para ouvir a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Mateus 24, verso 12, é um verso muito curto. Eu estou com a Bíblia na linguagem de hoje, talvez seja diferente do que você esteja, mas dá para acompanhar. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. É interessante porque, enquanto igreja, algumas vezes, quando utilizamos esse verso, a gente fala dessa maldade como a maldade predominante entre os seres humanos, especialmente adultos. E algumas vezes a gente utiliza essa mensagem para falar: olha, o exemplo são as guerras, as pessoas não pensam no outro, nos civis que estão sofrendo. Porém, eu gostaria de despertar junto com vocês e comigo essa noite para um problema de saúde pública, que é o abandono e a violência contra criança e adolescente. Não há nada que retrate mais esse amor esfriando do que essa violência que acontece com crianças e adolescentes. Por quê? Porque o programa hoje está sendo feito por adolescentes, crianças e adolescentes, e não teria uma razão menor. Eu sou adolescente, praticamente, um pouco mais velha, mas é quase. Então, não há razão, não dá para a gente entender como o ser humano chegou ao nível de violentar uma criança e um adolescente. Uma coisa é eu brigar com alguém, digamos, do mesmo tamanho, como a gente usa numa linguagem informal. Tem que brigar com alguém do seu tamanho. Outra coisa é a gente ver o grande número de adultos que violentam crianças e adolescentes. E por que falar isso na igreja? Porque na igreja não se foge dessa realidade. Infelizmente, o índice ainda é presente aqui. E esse é o nosso objetivo. Por favor, acompanhe, não converse, porque a gente não tem o objetivo de demorar. Mas alguns dados serão muito importantes para que a gente preste atenção e saia com o objetivo principal dessa mensagem. A parcela que mais sofre, como mencionamos, são essas crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, nós temos em média 190 milhões de habitantes. Desses 190 milhões de habitantes, 60 mil é criança e adolescente. Desses 60 milhões, 21 milhões são adolescentes, especificamente adolescentes, numa faixa etária de 12 a 17 anos. Então, resumimos que para cada 3 pessoas no Brasil, uma é criança ou adolescente. Imaginem que se essa profecia tem se cumprido aqui no Brasil, quantas crianças e adolescentes têm sofrido? Porque é um número grande. A cada dia, 129 casos de violência psicológica, violência psicológica e física, incluindo a violência sexual e negligência contra crianças e adolescentes, são reportadas em média ao Disque Denúncia número 100. Isso quer dizer que a cada hora, 5 casos de violência contra meninos e meninas são registrados no país, sem falar dos que não denunciam. Quem chegou aqui
na hora que começou o programa, já fazem exatamente 1 hora e 10 minutos que nós começamos esse programa. Então, nesse momento em que estamos aqui, 5 crianças foram abusadas, crianças e adolescentes, foram abusadas e violentadas. Imagine que isso pode ser alguém muito próximo de nós, não precisa ser alguém distante. Por isso que é importante a gente ressaltar aqui. Essa violência, existe vários tipos e ela afeta várias classes sociais. Porém, o que vamos destacar aqui é a violência doméstica. Não deveria acontecer nunca. Jamais criança ou adolescente ser violentado, muito menos dentro de casa. Mas é a violência mais comum em nosso mundo. Da violência doméstica, que é uma classe de violência, existem vários tipos de violência aqui dentro. A mais provável e a que acontece em número de 60% é a violência física. Por que violência física? Todo mundo que tem autoridade, às vezes, foge do controle, sim ou não? E quem é a autoridade dentro de casa? Os pais. Sendo esses pais, as autoridades geralmente são os que exercem maior influência e que cometem maior violência dentro de casa. 60%. Aí nisso entra um debate muito grande que a sociedade já começou há muito tempo, e nosso objetivo aqui não é se deixar deter nele. É a questão de que não pode nem bater uma palmadinha. Eu não concordo. A Bíblia também fala que deve ser educada a criança e algumas vezes realmente ela precisa alguma repreensão física. Agora a questão é o controle. Mas a gente não vai se deter nisso. Alguns dizem que não, de jeito nenhum. Nunca tocar uma criança para bater. E aí a gente precisa estudar um pouco mais para reconhecer isso. Porém, a violência não fica em palmadinhas. Isso não é violência, nunca foi. A questão é que essa violência, ela chega a muitas crianças, em algumas das pesquisas que fizemos, elas não levam apenas palmadinhas. Elas são realmente maltratadas e chegam com várias esfoliações de seu corpo devido a essa violência. E jamais um pai começa pela primeira vez batendo no seu filho ao ponto de quase matá-lo. Geralmente começa de forma pequena e que vai se acrescentando até chegar a vários casos como a gente vê hoje. Infelizmente, se a gente liga o jornal, a gente vê quase todos os dias o caso de um pai que matou uma criança. Ou o caso do menino Bernardo, que é tão conhecido, essa semana foi tão enfatizado. Uma criança que morreu pelas mãos de sua madrasta. A violência física, 60%. Depois dela, vem a violência psicológica. Ela está em segundo lugar no ranking de violência sofrida entre crianças e adolescentes. Nessa violência psicológica, por favor, prestem atenção. Nessa violência psicológica, algumas atitudes que nem sempre percebemos se incluem dentro do pacote de violência psicológica. Vejam algumas: rejeição, isolamento, aterrorizar, ignorar, corromper, entre outras atitudes. É comum ou não a gente ver alguém de autoridade, um dos genitores, rejeitando uma criança? Rejeição psicológica, nem sempre é uma rejeição física. Nem sempre eu preciso pegar o bebê que tive ou uma criança e abandoná-la na rua. Às vezes essa rejeição é nunca dar espaço para que a criança ou o adolescente seja ouvido dentro de casa. Isso é uma violência, conceituada como violência psicológica. Ignorar, fingir que ela não existe. Então, violência psicológica. Depois, o que sinceramente não deveria nunca acontecer, mas também acontece, a violência sexual. E dentro desse pacote de violência sexual, 80% é alguém dentro de casa, o pai ou a mãe. Nós estamos num mundo em que essa profecia do amor esfriando em quase todos, ele está se cumprindo. E nós, enquanto igreja, devemos reconhecer isso e perceber até que ponto nós temos protegido nossas crianças e adolescentes. Até que ponto eles se sentem em um lugar seguro. A violência por negligência também. Alguns elementos são básicos e primordiais para a sobrevivência de qualquer ser humano. E quando os pais, a menos por questão socioeconômica, questão financeira, não fornecem isso para o seu filho, ele está negligenciando, e isso é uma violência.
Veja alguns dos direitos que as crianças e adolescentes, na verdade todo ser humano tem, mas nosso foco é aqui. O direito à vida. O direito à vida ele é protegido por lei desde quando a criança está no ventre de sua mãe. Quando a mulher está grávida, pode, pelo menos deve acontecer, mas eu vejo que em muitos casos acontece. Quando a mulher descobre que está grávida e começa a fazer acompanhamento pelo SUS, ela tem todo o acompanhamento. Isso não é porque o governo é bom, é porque ele está cumprindo o que está como direito, o direito à vida, proteger essa criança, antes mesmo dela nascer. Para isso, alguns remédios gratuitos, para vitamina, ferro, coisas desse tipo. O direito à saúde, infelizmente não é evidente. Muitas crianças vão a hospitais, a centros de atendimento e voltam, mas você, como pai, deve garantir esse direito para a sua criança. O direito à saúde, a questão da vacinação em dia, a questão do acompanhamento em qualquer problema de saúde que ela tem. Isso não é favor. Todo pai tem que dar, conceder direito à saúde, direito à alimentação e a alimentação com qualidade. Porque quando ela não é com qualidade, você já estará infringindo pelo menos dois dos direitos. O direito à alimentação e o direito à saúde, porque irá adoecer. O direito à educação. Hoje o governo tem uma meta de que nenhuma criança fique fora da escola, pelo menos na faixa etária de até 6 anos de 27 anos, aumentou o número. Mas ainda a gente vê muitas crianças que não têm esse acompanhamento. E em alguns casos os pais matriculam, mas nunca vão procurar saber como eles estão. E às vezes a gente vê crianças com 10, 11, 12 anos que não sabem ler, embora estejam na escola desde novinha. Não foi dado a ela direito à educação, foi dado a ela direito de matrícula, é diferente do direito de educação. Às vezes se espera apenas dos professores, mas os pais têm toda a responsabilidade de acompanhar, de compreender como essa criança está sendo. É óbvio que existem outros fatores, como a questão da criança com dificuldade de aprendizagem, com dificuldade de atenção, mas no geral, as crianças que chegam a essa idade é porque não têm esse direito garantido. O direito à segurança. A gente precisa, uma coisa bem básica, que às vezes eu percebo e que nem sempre os pais se atentam. Estavam andando pela calçada, pela rua, e aqui ao lado final da calçada, onde vai ter o meio-fio, eu estou em sentido em frente. Algumas vezes a criança vem do outro lado aqui, do lado direito. Tá? É o lado que vai passar carro morto. No mínimo, a segurança é você se colocar no lugar de perigo em vez da criança. Mesmo que aparentemente não tenha perigo. Direito à segurança, direito ao lazer. Lazer não é favor. Lazer é um direito da criança. É assim que se constitui o ser humano. Ter direito para brincar, direito para se colocar como ser humano diante das situações da vida. E algumas vezes a gente vê, principalmente aqui em Santa Cruz, muitas crianças a partir dos 8, 9, 10 anos trabalhando. E eu não digo que não deva trabalhar, e aí já é outra discussão complicada, mas o trabalho jamais pode tomar o direito do lazer. Jamais pode tomar o direito do lazer. O lazer é um direito que a criança precisa estar guardada. Outra pesquisa nos traz alguns dados, esse é o final para encerrar esse momento. Ela diz que o principal local de violência cometido contra criança e adolescente no ranking estão nas residências onde mora. Então, quando alguém violenta a criança, geralmente é dentro de casa. Em qualquer uma daquelas violências que a gente mencionou. A frequência da violência, quando vai ser denunciado, geralmente já foram mais de 6 vezes que a criança sofreu a violência. E o tempo mínimo é de 4 anos. Então, às vezes, essa criança, esse adolescente já está sofrendo há pelo menos 4 anos e ninguém buscou garantir o direito dela. Quando eu trouxe para vocês esse comentário nessa noite, é para que a gente percebesse realmente que essa profecia de que o amor está esfriando, ela não é fora do mundo, ela pode acontecer aqui dentro. A gente deve estar atento para essa necessidade de proteger essa criança e esse adolescente. Só que aí a gente agora vai para uma outra vertente. Eu gostaria de abrir com vocês o livro de 2 Timóteo 3, versículos do 1 ao 4. Esse
texto ele foi lido aqui enquanto estava vendo as apresentações, mas nós gostaríamos de repetir. Qual verso? 2 Timóteo 3, versículos do 1 ao 4. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 4. Como eu disse, essa linguagem está um pouco diferente, mas é porque ela traz uma explicação mais clara para a gente nesse momento. Lembrem-se disto. Nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Uma coisa é falar do direito da criança e do adolescente. E isso nós abrimos aqui, mas é um leque que também deve ser fechado para a gente abrir um outro. O Brasil hoje tem muita lei que garante o direito da criança e do adolescente. Mas isso não significa que essa criança e esse adolescente esteja num grande índice de violência e de criminalidade. E agora, desbravadores, eu quero falar para vocês. Não é mais para os pais agora, é para vocês. O texto que nós acabamos de ler, ele traz um retrato de nossa sociedade. Essas orgulhosas, traidoras, inimigas do bem. Mas tem um trechozinho que diz: desobediente aos pais. Alguns pais fazem de tudo, mesmo sem terem conhecido ou ouvido pela primeira vez esses direitos que nós temos, que vocês têm. Sempre fizeram de tudo para dar. E vocês mal fazem para retribuir. Por isso que eu gostaria que a gente prestasse atenção nisso. Não é somente alguém que tem que dar, o outro também tem que devolver. E nessa questão da adolescência, hoje as principais mídias, elas apresentam a violência provocada por adolescentes. Prestem atenção, em vários sites que eu pesquisei, o tema principal dizia: a assustadora violência cometida por adolescentes.